Boa noite. Estamos aqui nos preparando para começar mais um papo holístico, mais um tema terapêutico, mais um tema na área da saúde. É um momento em que nós temos aqui para bater um papo sobre as questões que permeiam a nossa realidade, permeiam a nossa vida e os nossos corpos, né? A intenção, a ideia da terapia holística é a gente entender a nossa vida em todos os aspectos, no aspecto físico, mental, emocional e energético. E a noite de hoje nós falaremos sobre aprendizado, sobre a necessidade que nós temos de aprender coisas novas, não é? Não apenas ficar naquilo que já está posto, naquilo que é fácil, naquilo que a gente já sabe, mas a ideia é entender por que então que aprender coisas novas, palavras novas, conceitos novos, formas diferentes de olhar para a vida é tão importante. Boa noite, Daniela, boa noite, Adriana, boa noite a todos que já estão entrando. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. O papo holístico é mesmo com a intenção da gente poder conversar sobre temas holísticos. Vou colocar aqui o tema de hoje, que eu acabei me esquecendo no começo. Vamos colar e vamos tentar fixar. Acho que eu consegui fixar. Ana Moura, boa noite, queridos. Boa noite, Daniela, seja muito bem-vindo. Gente, esse momento é um momento legal para a gente poder convidar pessoas, né, que estejam precisando, hoje especificamente, mudar conceitos, estimular a vida, aprender coisas novas para cuidar da saúde. Saúde tem a ver com mudança, com evolução e com aprendizado. O planeta Terra é um planeta onde nós estamos aqui para aprender. A Terra é um planeta escola. A Terra é um planeta de aprendizado. Todos nós que nascemos aqui viemos com, claro, várias missões, alguns, né, com algumas coisas para passar, mas no geral a vida humana é destinada à evolução, é destinada ao aprendizado. Aprendizado pressupõe mudança, ninguém aprende e permanece. Depois que a gente aprende qualquer coisa, por mais simples que seja, depois que a gente aprende, a gente já não é mais o mesmo. A gente já não consegue desaprender, não existe isso. Quem desaprende é porque na verdade não aprendeu. Por isso é que o aprendizado é um pressuposto fundamental para a evolução. Não é? Sem aprendizado, gente, a vida permaneceria estática. E tudo que é estático paralisa e tudo que paralisa morre. A nossa cabeça, o nosso corpo e a vida como um todo, né? Não há sentido no viver se não for para melhorar, se não for para prosperar. E essa prosperidade, esta evolução, ela se dá em muitos sentidos. A evolução não é uma linha retinha, vou sair daqui, vou chegar ali. Nós evoluímos em muitos aspectos. Nós precisamos evoluir no aspecto físico, mental, moral, cognitivo, intelectual, não é? Então, tudo da vida, qualquer coisa, pode ser aproveitado para a evolução, desde que a gente se proponha a olhar para isso, a ver este caminho, a fazer este caminho, não é? Tudo aquilo que nós já sabemos, tudo que você aprendeu até aqui foi necessário para te conduzir até aqui. Tudo que você aprender daqui para frente vai te ajudar a chegar mais longe. Então é importante a gente honrar e louvar a sabedoria ancestral, honrar e louvar a nossa própria caminhada evolutiva. Mas é fundamental você louvar e honrar o futuro que te aguarda a partir dos novos aprendizados, a partir das novas coisas.
muitas vezes a gente fica numa situação de comodismo, de só querer fazer, estudar, trabalhar com aquilo que a gente já sabe. Ah, isso eu já sei, então eu vou continuar fazendo. Isso, gente, não traz desafio. O grande lance, o grande impulso para a evolução é fazer o que não sabe. É aprender o que não sabe. Para aprender o que eu já sei, para estudar o que eu já vi, não há estímulo, não faz sentido. E muitas pessoas permanecem na mesma estaca evolutiva, no mesmo patamar da vida, e a vida fica aquela coisa chata, maçante, parada, repetindo erros, repetindo situações. Quantas vezes a gente escuta de muitas pessoas assim: ah, nada muda na minha vida, tudo continua sempre da mesma forma, ou por várias vezes tal situação sempre repete comigo, não é? As coisas repetem porque você não aprendeu com elas. Porque a partir do momento em que nós nos dispusemos a entender os fatos e aprender com os fatos, nós já não estamos mais no mesmo lugar. E quando nós não estamos no mesmo lugar, a nossa perspectiva das coisas é outra. E aí se transforma. Mesmo que os fatos não mudem. Isso é que é lindo. Mesmo que os fatos não mudem, os fatos permanecem, mas a nossa mente olha para os fatos por outro prisma, por outro ponto de vista. E isso faz parte do aprendizado. Para eu conseguir mudar um ponto de vista, eu tenho que ir para outro ponto. Eu tenho que entender melhor alguma coisa. Eu tenho que aprender novos conceitos, novas técnicas, novas formas de fazer. E é isso que nos impulsiona, nos conduz para um estado de evolução. Não há evolução sem aprendizado e não há aprendizado sem mudança. Depois que aprendemos uma coisa, nunca mais somos os mesmos. E isso é muito lindo. E quando eu falo de aprendizado, gente, não é só aprendizado intelectual, de fazer mestrado, não. É aprender um jeito novo, sei lá, de fazer um arroz, né? Um jeito novo de limpar sua casa, um jeito novo de arrumar a cama, palavras novas. Gente, se todos os dias, não é? Se todos os dias da sua vida você se dedicar a aprender uma única coisa nova e diferente, ao longo de um ano, olha quanto aprendizado você já acumulou. Ao longo de uma década, olha quanto aprendizado você já acumulou, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: o dia que eu não aprendi é um dia que eu não vivi. Né? Uma vez um aluno me perguntou: mas Sheila, como é que você acumula tanta coisa, como é que você sabe de tanto assunto? Né? É porque eu não passo um único dia da minha vida sem aprender algo, sem ler algo, sem refletir sobre alguma coisa. E esse aprendizado, gente, essa necessidade de aprender coisas novas, é uma necessidade que passa pela saúde do cérebro. O nosso cérebro precisa de novidade. O nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Nós temos as células nervosas que se chamam neurônios. Cada vez que nós aprendemos alguma coisa, um neurônio se conecta ao outro por uma ação eletromagnética, através de neurotransmissores. Essa conexão nós chamamos de sinapses. Tá? Então, tudo que você aprende faz mais uma sinapse. Aí liga uma coisa com a outra, fez outra sinapse. E assim, nós vamos construindo uma rede de aprendizados. Quanto mais sinapses, mais saúde o seu cérebro terá. E mais condição ele terá também de refazer um caminho. Vou contar para vocês uma experiência linda, incrível e emocionante pela qual eu passei como terapeuta. Há muitos anos atrás eu morava em Lagoa Santa, ainda eu tinha uma clínica lá, e eu recebi uma pessoa que tinha acabado de passar por um aneurisma. O moço, ele era engenheiro de aviação, formado pelo ITA, então a gente já vê que é uma inteligência diferenciada.
e ele teve um aneurisma que lhe tirou 1/3 do cérebro. Ele perdeu a área da fala e ficou hemiplégico, metade do corpo dele já não respondia ao comando cerebral. Com a retirada do aneurisma, ele ficou com a cabeça assim, olha, 1/3 da cabeça também saiu da caixa craniana. Saiu, então ele ficou, a cabeça dele era assim partida. E com isso, um homem jovem, pouco mais de 40 anos, com uma esposa incrível, né? Com isso, é claro, veio a depressão. Imagina, um homem super inteligente, ele era dono de uma empresa que fabricava peças para FAB. Pensa bem no tipo de estrutura mental que essa pessoa não tinha. Ele não era de Belo Horizonte, ele era de São Paulo, veio para cá para se tratar. Mas numa depressão, num sentimento de frustração, de fracasso, não é? E aí, assim ele chegou para mim, né? E aí nós começamos, claro que ele tinha uma equipe médica, ele tinha fisioterapeutas, uma equipe inteira cuidando dele, e eu. E eu entrei com as terapias holísticas, reiki, floral, terapia auricular, massagens, tudo que eu sabia, porque ele era uma pessoa muito linda, ele não conseguia mais se comunicar através da fala, mas a gente se comunicava muito pelo olhar. E a esposa dele, uma guerreira, uma mulher maravilhosa. E aí nós começamos a fazer um trabalho. Prognóstico clínico, 6 meses de vida. Não ia passar disso. Enfim, gente, está vivo até hoje. E ele foi melhorando e foi melhorando. Enfim, resumindo a história, voltou a falar, voltou a jogar xadrez, voltou a caminhar, inexplicavelmente para a medicina, não é? E aí, falando do cérebro, não é? O cérebro dele, gente, conseguiu, ele não tinha mais a área cerebral para andar e para falar. Ele não tinha mais, tirou um pedaço do cérebro. Como foi que ele reaprendeu estas coisas? Porque a mente dele tinha muito conhecimento, tinha muitas sinapses. E essas sinapses encontraram caminhos neuronais para usar outras partes do cérebro para fazer aquilo que ele precisava. Mas quem era ele? Ele era uma pessoa que tocava violão, que jogava xadrez, lutava, ele tinha a faixa preta, não me lembro mais se era Kung Fu, enfim, ele era faixa preta de alguma arte marcial, era engenheiro e era devoto de Francisco de Assis. Não comia carne, tinha uma vida maravilhosa, não bebia, não fumava, fazia atividade física e tinha muito conhecimento. Esse muito conhecimento, essas muitas sinapses em áreas variadas, não é? Porque, gente, quando fala de saúde cerebral, também não adianta a gente saber muito de uma coisa só. Isso faz um único caminho neuronal. Por exemplo, eu sou expert bam numa única coisa. Na hora dessa somatória desses aprendizados, por exemplo, essa pessoa, se ela soubesse só a engenharia, ele não ia conseguir. Ele conseguia porque ele tinha muitos aprendizados e variados. Então, o que traz a saúde para o cérebro é saber de tudo, algum pouco. Não é? Claro que você pode se especializar em alguma coisa, mas quanto mais variadas forem as suas referências neurológicas, mais chance de recuperação em todas as doenças você terá. O corpo dele foi assim, gente, foi impressionante, porque os médicos não entendiam nada, né? Os médicos, coitadinhos, eles tinham um pensamento, chegava lá, o Tião fazia tudo diferente do pensamento dos médicos. Teve uma vez que nós tivemos uma experiência linda em que ele foi pôr a prótese, né, para poder tampar aquele espaço, que ele ficava muito envergonhado de sair à rua e tal. Foi pôr a prótese. Ao colocar a prótese, uma partezinha minúscula da meninge foi furada. Aí o líquido encefálico formou uma bolha aqui. E os médicos simplesmente não sabiam o que fazer. É difícil mesmo, porque primeiro que ele já não estava respondendo no ritmo que os médicos esperavam, eles estavam indo muito além. E segundo que eles não sabiam o que fazer com isso.
Então nós fomos lá, fiz uma aplicação de reiki, fizemos orações. Gente, foi um dia de uma frequência tão intensa, o desejo dele de viver, a fé que a esposa tinha, o amor que cercava essa pessoa. Ele tinha 2 filhas lindas, o amor que cercava essa família. No dia seguinte ele não tinha mais nada. Aquilo regrediu, os médicos continuaram sem entender. Foi maravilhoso. Então eu lembrei de falar isso para vocês, né? Essa possibilidade de termos muitos aprendizados. Então não adianta saber uma coisa, você tem que saber muitas coisas, né? Aprender de tudo, um pouquinho de tudo. Sabe aquele negócio da pessoa que se vira em qualquer situação? Isso vai trazer para o seu cérebro saúde. Saúde, capacidade de fazer novas sinapses e de encontrar caminhos que nós chamamos de caminhos neuronais. Nosso cérebro precisa de variação. Gente, essa variação vem através dos estímulos sensoriais: tato, paladar, olfato, audição e visão. Então, comer temperos diferentes, sentir cheiros diferentes, ver cores e coisas e paisagens diferentes, ouvir sons diferentes. Isso tudo traz um estímulo para o cérebro. Pessoas que só comem a mesma comida, que só ouvem a mesma música, que só conversam com as mesmas pessoas, elas tendem a adoecer mais. Pessoas que viajam, que se jogam para a vida, que amam a vida, que experimentam coisas novas, que se permitem novos aprendizados, elas têm uma capacidade de assimilação e uma capacidade de recuperação muito acima das pessoas que são ali metódicas, que só ficam, né, num único ambiente, que não saem. Isso é muito sério, gente. Inclusive também estímulos emocionais. Algumas pessoas se privam do sentir, não é? Tem medo do amor, medo da decepção, medo. O medo é um sentimento paralisante. Pessoas que vivem com medo, no medo e pelo medo, elas se privam destes estímulos que nós estamos falando. E o que acontece? O cérebro tende a atrofiar. A saúde física, mental, emocional e energética tende a bagunçar toda. A Daniela contribuindo. Como a insônia interfere no processo de aprendizado? Daniela, a insônia interfere diretamente no processo de aprendizado. Por quê? Quando nós dormimos, o nosso sistema nervoso se recupera. É uma chance que ele tem de diminuir os estímulos externos, não é? Você está dormindo, você ouve menos, você está de olhos fechados, você tem menos estímulos externos e é como se desse um descanso para o sistema nervoso. Quando você não dorme e permanece nos estímulos constantes, né? E tem gente que além de não dormir, passa a noite ao celular, televisão, com estímulos muito intensos, aí o que acontece? Ele fica sobrecarregado. E as sinapses, elas dependem de eletromagnetismo para acontecer. Se sua energia vital está baixa, você não consegue elaborar sinapses. Aí a pessoa quer aprender, sabe? Eu fico morrendo de dó, ela tem vontade, ela se esforça, mas ela não retém o conhecimento. Ela não retém conhecimento por quê? Porque ela está sem vitalidade. E não apenas a insônia, a alimentação inadequada, a falta de contato com a natureza, o desgaste tanto emocional quanto físico excessivo, tudo isso prejudica a relação de aprendizado. Por isso eu trouxe para nós, né, alguns conhecimentos importantes para que a gente tenha, uma mente lúcida. Nós vamos envelhecer, nós vamos morrer, mas nós não precisamos necessariamente perder a lucidez. E às vezes nós ainda estamos jovens e já sem a lucidez, né? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo que se chama plasticidade cerebral.
A plasticidade é uma capacidade de adaptação a novos aprendizados. O cérebro, ele é plástico, ele se molda, ele se associa a novas coisas, né? Uma criança, quando nasce, gente, ela já nasce com 100 milhões de neurônios, mas apenas 10% de sinapses formadas. Os neurônios são as células nervosas, né? Sinapses são as uniões das células nervosas formadas pelo aprendizado. Então, o bebezinho tem em torno, né, de 10%. Os outros 90% vão se fazendo no decorrer da vida. Os outros 90% dependem, né, de estímulo, de esforço, de experiência para se fazer. A maioria de nós não desenvolve muito além disso. Então, quanto mais estímulo uma criança recebe, e antes se pensava que as sinapses eram feitas apenas na fase infantil. Hoje nós sabemos que nós nascemos com esses 100 milhões de neurônios, mas nós vamos ainda criando neurônios para sempre. Antes acreditava-se que não. Hoje a ciência já sabe que nós produzimos neurônios e somos capazes de formar novas sinapses sempre. E pode viver aí 100 anos, você estará apto a formar novas sinapses, desde que tenhamos estímulos corretos, não é? E o que é que estimula isso? O que é que permite essa saúde, né? Esse aprendizado que vai fortalecer a sua saúde, seu cérebro e a sua energia vital? Interagir com o meio ambiente. Gente, isso é fundamental. Tem que sair de casa, tem que ver coisa nova, tem que conhecer pessoas novas, tem que experimentar coisas novas, né? Abrir-se para o mundo, trocar e aprender com os outros, abrir para a vida. Abra-se para a vida e a sua mente se abrirá também. Pessoas fechadas, pessoas que não se permitem o novo, pessoas que querem viver só dentro daquilo que está posto, colocado. Muitas pessoas dizem assim, mas com isso eu já estou acostumada, com aquilo eu não estou acostumado. Se você for fazer só aquilo que você está acostumado, você não tem aprendizado. Se não tem aprendizado, não tem saúde, meus lindos. Não existe forma de ter saúde. A Ana contribuindo aqui que em crianças hiperativas ou com TEA, como estão estas sinapses? Olha, às vezes muito mais ativas, tá? Vai depender muito, nem sempre a dificuldade de concentração e a hiperatividade querem dizer uma inteligência aguçada. Na maioria das vezes, sim. Tá? Mas tudo vai depender do que leva essas crianças à hiperatividade, ok? E não existe uma relação tão direta assim, mas os estímulos precisam continuar. Muitas crianças têm déficit de atenção, gente, tem um monte de problemas, porque elas têm uma necessidade, uma avidez de estímulos corretos. E nós oferecemos poucos estímulos às crianças com uma inteligência brilhante. A nossa escola, ela é construída para crianças de inteligência média para baixo. Por isso, crianças muito inteligentes perdem o interesse pela escola. Por isso, pessoas muito inteligentes perdem interesse, às vezes, por empregos, por coisas mecânicas, repetitivas. Não dão conta. Não dão conta. Por quê? Porque o desafio motiva o cérebro a funcionar, sabe? Vou trazer para vocês algumas dicas importantes para manter a saúde do cérebro. Por favor, repassem essa live. Conversem com as pessoas, né? Sejam muito idosos, sejam jovens que estão com dificuldade de aprendizado. Às vezes a dificuldade está pela falta do estímulo correto. Isso é muito sério, gente. E até a gente, quando a gente está achando a vida chata, já acha que não tem tanto estímulo, não é?
Tátia, ô querida, muito obrigada, muito obrigada. Então vamos lá. O que nós precisamos para manter a plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do cérebro se adaptar ao novo? Primeira coisa, reforçar conexões, né? As sinapses que nós não utilizamos, gente, acabam sendo destruídas, sendo desagregadas e desaparecem. Ou seja, é importante recordar aquilo que já aprendeu e utilizar. Eu falo muito isso com os meus alunos. Todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa e não repetimos aquilo durante um tempo e não voltamos aquilo de vez em quando, o nosso cérebro tem um mecanismo de seleção de memória. Ele entende que porque você não está usando, aquilo não é importante e joga lá para o arquivo morto. Uma hora acaba sumindo. Então é importante, além de aprender coisas novas, recordar e usar a cabeça. Nós temos uma tendência a querer respostas prontas para tudo. Nós temos que aprender a usar a cabeça, usar o conhecimento, lembrar, às vezes, coisas que nós aprendemos assim, lá na infância, nós podemos trazer à tona e falar, nossa, então eu posso usar isso com aquilo e já vai formando novas conexões. Então, não apenas aprender, mas reforçar o aprendizado, reforçar as conexões. Formar novas sinapses, ou seja, aprender coisas novas. Hoje eu achei tão bonitinho, eu moro próximo aos meus pais, né? E eles são pessoas incríveis, são pessoas muito inteligentes. Aí papai me perguntou qual era o tema do papo holístico, eu falei de hoje, que a gente vai conversar sobre aprendizado. Ele falou, nossa Sheila, que interessante. Eu estava escutando hoje, acho que foi uma reportagem, não sei, e duas palavras que são novas, eu procurei no dicionário, e você sabe que no dicionário Aurélio, gente, eles usam o dicionário ainda físico. No dicionário, aqui no Google já tem isso tudo, né? Mas no dicionário eles não encontraram duas palavras novas e eles queriam saber essas palavras. Olha que lindo! Empoderamento e empatia. Olha que coisa mais fofa. Papai já vai fazer 82 anos e minha mãe tem 76. E eles queriam encontrar o que era empoderamento e empatia. Aí nós fomos conversar, expliquei para eles, né, que o empoderamento é a capacidade da gente se apoderar, né, fazer contato com o poder pessoal, e a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas olha que lindo, eles criaram novas sinapses hoje, algo que eles não sabiam e procuraram saber. Isso já foi um aprendizado, isso já foi um estímulo novo ao cérebro deles. Vocês percebem o quanto isso é bacana? Então, formar novas sinapses. E não adianta, não pensem que a sinapse é formada só pelo conhecimento intelectual, formal, não. Se você aprendeu um jeito novo de apertar parafuso, né, e você introjetou esse aprendizado, isso já formou uma sinapse, tá? E a neurogênese. O que é a neurogênese, gente? A formação de novos neurônios. Os nossos neurônios se formam até o fim da vida. Só que para formar neurônios precisamos de uma alimentação adequada. Nós pecamos muito com alimentações que não dão força vital, né? Esses alimentos processados, salsicharia, excesso de carne, excesso de conservante, bebida alcoólica. Gente, o álcool em excesso mata neurônios. Aí olha que triste, o cérebro fazendo todo o esforço para manter a sua saúde, e quem bebe excessivamente mata neurônios, não é? É muito complexo isso. Esses neurônios em algum momento vão fazer falta. Vão fazer falta na sua vida, tá bom? Conselhos, orientações, o que a gente faz para aprender o que ainda não sabe? O que a gente faz para manter a saúde do cérebro? Lembrando, né, gente, que a saúde cerebral, ela vai gerar aí a saúde do corpo, da alma e do espírito, que se manifesta através da nossa mente. Então eu trouxe alguns conselhos e no fim da live eu vou falar dos florais que nós podemos usar para manter o nosso cérebro
ligado, ativo, esperto e saudável. Então vamos lá. O que eu faço para estimular os neurônios? Tanto estimular os que você já tem, as sinapses que você já tem também, quanto o seu corpo poder produzir mais. Primeiro, olha que lindo, tem uma vida social ativa. Gente, tem que ter vida social. O que é vida social? É interagir em sociedade. Não é só ir para balada, festinha, não. Quando você vai na padaria e cumprimenta a pessoa, e cumprimenta o motorista do ônibus que você pegou e conversa com gente, isso é vida social ativa. Tem um comentário aqui da Daniela, ela perguntando como conseguir acalmar a mente para que o novo aprendizado seja fixado. Sinto a mente barulhenta, que afasta até os sentidos físicos. Ô Daniela, realmente isso é algo que nos prejudica. No final, eu vou falar dos florais e nós temos um floral que ajuda exatamente nisso, tá? Mas uma forma também de você exercitar isso é você exercitar a presença. O que é a presença? É você condicionar a sua mente a fazer uma coisa de cada vez. Então você está tomando banho, fica só tomando banho, presta atenção no seu banho, presta atenção na que parte do corpo você está limpando. Aí os pensamentos vêm, né? O corpo está tomando banho, mas a cabeça já está no que vai fazer, no trabalho, na compra, num monte de coisa. Então você fala assim, não, agora eu vou tomar banho. Eu vou prestar atenção, eu vou sentir a água, vou sentir o perfume do sabonete, vou sentir o tato, né? Semana passada nós falamos um pouco do Tantra. Uma das coisas que o Tantra prega é a gente prestar atenção nesses prazeres. E tomar banho, gente, vamos combinar, né? É uma coisa extremamente prazerosa. Então, fique presente. Aí você vai almoçar, fique presente. Aí você está estudando, fique presente. O problema é que a gente começa, não é? E como a nossa mente é muito dispersa, a gente acha que é Deus e quer ser onipresente, quer estar em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações ao mesmo tempo. Não conseguimos, né? Nós não conseguimos. Nós precisamos foco no momento. E é isso mesmo, a Ana, foco no momento é viver um instante. E isso faz com que o seu cérebro direcione o aprendizado para aquilo, ok? Conselhos para estimular os neurônios. Vida social ativa, controle as emoções. Gente, controle de emoção, né? Deus colocou a cabeça acima do coração, porque a razão tem que controlar a emoção. Nós temos que ter emoção. Lógico, não estou falando para ninguém ficar frio, não ter emoção. Tem que ter emoção, mas a cabeça controla a emoção. A razão conduz a emoção para um patamar inteligente, para um patamar saudável. Pessoas com emoções descontroladas acabam dificultando os neurônios, a formação e o estímulo dos neurônios, tá? Divirta-se. Gente, divertir, rir, brincar, fazer coisas alegres, fazer coisas gostosas, fazer coisas, sabe, despretensiosas, é fundamental. Porque o estímulo da mente não é só você ficar, sabe, estudando, refletindo, meditando, sempre assim, isso é importante. Mas quando você relaxa e você tem atividades não intelectivas, né, atividades que são de bobeira, rir, brincar, jogar, cantar, né? Isso tudo vai fazer o quê? Vai ajudar o seu sistema nervoso a dar uma esvaziada para poder encher mais. Se a gente não esvazia, a gente não enche, é igual uma xícara, né? Você quer pôr mais chá, mas a xícara está lotada, então não tem como, vai transbordar, não vai dar certo, né? Então a gente de vez em quando precisa assistir filmes de comédia, né? Andar à toa, conversar fiado com alguém, conversar fiado, não é conversar coisas de maledicência, não. É conversar coisas de bobeira, rir de nada. Isso tudo é muito legal e isso ajuda, né, a estimular os seus neurônios. Dormir bem.
né? A Daniela até perguntou no começo da live sobre o dormir, a relação entre a insônia e o aprendizado, né? Dormir bem é fundamental para que a sua cabeça funcione. Ah, mas o que eu faço se eu tenho insônia? Procure ajuda. Procure entender primeiro a sua insônia. O que está causando essa insônia? É uma ansiedade? É um mau hábito? É uma preocupação? O que é? Tem que entender, tem que investigar. Procure um terapeuta, procure um médico, né? As terapias holísticas têm milhares de ferramentas bacanas, os florais, o reiki, homeopatia, massagem. Procure uma psicoterapia, os psicólogos podem te ajudar a identificar que padrão mental estão te atrapalhando no sono, mas busque ajuda, porque dormir é fundamental e nem sempre nós conseguimos isso sozinhos. Não é? Nem sempre. Tem hora que a gente precisa de ajuda, né? E a gente tem que buscar. Gente, as ferramentas existem, isso que é bonito. Elas existem, elas são de fácil acesso, só que às vezes a gente demora demais a pedir ajuda e fica sofrendo à toa. A hora que a gente acha ajuda, todo mundo fala, né? Não, por que eu não fiz isso antes? Não é isso? Então vamos fazer logo. E comer bem e mexer-se. Gente, ninguém tem saúde intelectual, saúde mental, saúde do cérebro e do corpo parado, levando uma vida sedentária, levando uma vida sem estímulo. Tem que mexer, tem que sair, tem que conhecer, tem que interagir. E a alimentação saudável, né, gente? Né? Sem o substrato orgânico, não tem como seu cérebro funcionar bem. Mas algumas coisas, alguns alimentos, eles são muito favoráveis ao cérebro, né? A proteína, o fosfato, o fósforo, na verdade todos eles, mas esses são fundamentais. Onde que a gente encontra isso, né, gente? Nos alimentos naturais, nos alimentos menos processados, com menos conservantes, e aquela alimentação que a gente chama de alimentação viva. O que é alimentação viva? É aquela alimentação ainda que tem ainda uma reserva da luz solar. Esses alimentos que não foram congelados, que não foram feitos semana passada e a gente vai requentando. Esses alimentos que são processados excessivamente, eles acabam perdendo o Qi, a qualidade vital. Sem qualidade vital, a nossa energia cai. Se a energia cai, não tem força eletromagnética para as sinapses. Aí o aprendizado fica prejudicado. Você até aprende, você até faz curso, lê, semana seguinte não sabe mais nada. É triste isso, não é? E por quê? Porque você não deu atenção. E não adianta fazer todas essas coisas sem o seu corpo ter elementos bioquímicos para realizar o aprendizado. Vocês entendem isso? Então, é o corpo, é a mente, é a emoção, é a intenção e, acima de tudo, gente, a vontade. É a vontade que nos conduz. Eu quero envelhecer saudável. Para eu envelhecer saudável, eu preciso de... Aí a gente vem com todas essas listas, com todas essas orientações que estamos vendo aqui, né? E lembrando que aprender o que não sabemos é o primeiro passo, buscar aprendizados novos para alcançarmos estas coisas, tá? A Cecília contribuindo aqui que a boa vontade de se cuidar e se amar, exatamente, Cecília. Se a gente não se ama, a gente não faz esse caminho, porque ninguém pode fazer por nós. Esse estímulo, essa automotivação para a saúde e para a felicidade parte do amor. E a qualidade do amor que eu dou é a qualidade do amor que eu tenho. Se eu não tenho, eu não dou, então eu preciso ter, não é? Muito bem, é isso mesmo. Palavras-chave para o estímulo cerebral. Então, gente, anotem. Já falei para vocês, quando vierem para o Papo Holístico e para a live de quarta-feira, deixa papel por perto. Tô brincando, mas vocês podem ouvir de novo se precisarem, tá? Palavras-chave
para o estímulo cerebral. Primeira palavra-chave, gente, desafio. O nosso cérebro adora um desafio. Aquilo que é difícil, aquilo que é novo. Eu acho muito bonitinho minha mãe. Minha mãe adora fazer palavra cruzada. E palavra cruzada é desafiador, porque eles vão mudando, né? Vai vindo coisas novas. E eu acho bonitinho que tudo agora ela aprendeu a consultar o Google. Muito fofa. E tudo que ela não sabe, ela busca saber. Olha que bacana. Então, desafio, rapidez. Gente, a gente precisa dar agilidade para o cérebro. O cérebro que fica funcionando sempre naquela coisinha lenta, metódica. O cérebro gosta de agilidade. Então, às vezes, fazer uma dança mais rápida, andar mais rápido, se propor, agora eu vou fazer isso depressa. Isso tudo estimula o cérebro. Não precisa fazer tudo correndo o tempo todo. Mas em alguns momentos isso é bom, tá? Novidade. Gente, precisa de coisa nova. Tem que ouvir coisa nova, tem que ouvir música nova, tem que sentir cheiros novos, sabores diferentes. Isto é muito, muito importante, porque a novidade faz o seu cérebro criar novas sinapses, né? E a novidade, primeiro, que venha dos sentidos, né? Os 5 sentidos, tato, paladar, olfato, audição e visão, e também das relações interpessoais. Né? Como é legal conhecer gente diferente, que nos trazem culturas diferentes, formas de pensar diferentes, tá? Regularidade. Não adianta fazer isso uma vez por ano, não é? É importante, o cérebro, assim como ele precisa da novidade, da mesma forma também o cérebro precisa da rotina. Eu costumo brincar que nós temos que ter rotina para sair da rotina. Tanto sair da rotina quanto estabelecer na rotina traz a saúde. Então, gente, ter uma rotina, hora de dormir, hora de acordar, né? E até para que quando você quebre a rotina, aquilo produza um novo estímulo para o cérebro. E a recompensa, gente, recompensa. O que é a recompensa? É quando nós percebemos que nós ganhamos algo com as coisas. É quando nós produzimos alegria, contentamento e gratidão. Quando eu percebo, assim, sabe aquela coisa gostosa de falar, fui eu quem fiz? Foi difícil, mas eu dei conta? Né? Hoje mesmo eu tive uma experiência dessa, que antes eu, para fazer as minhas gravações de curso, eu precisava de toda uma equipe. Hoje eu comecei um curso novo e gravei sozinha, usando um outro programa, que é a primeira vez que eu usei esse programa, que é o OBS. Claro que eu precisei de uma ajuda técnica, né, da minha equipe que me apoia, mas assim, por telefone falaram, faça isso, faça aquilo, papapá, e eu dei conta, e hoje foi uma novidade, e eu estou muito feliz comigo, essa foi uma recompensa, eu consegui, não é? É difícil? É difícil, é novo? Totalmente. Muitas pessoas ficam assim, mas isso é novidade demais, eu não dou conta. Mas eu não sei nada de tecnologia, sou ruim de Instagram, sou ruim de internet, nem dou conta de aprender. Gente, todo mundo dá conta de aprender. Eu falo, se eu aprendi, todo mundo aprende. Todo mundo aprende, que eu também era totalmente crua. Claro que tem um monte de coisa que eu não sei. É lógico que eu tenho um monte de coisa por aprender. Mas hoje eu sei mais do que ontem. Hoje eu sei mais do que há 5 anos atrás, do que há 2 anos atrás. Vocês entendem? E eu espero daqui a alguns anos a saber muito mais. Hoje eu achei mó bonitinho. Cheguei na casa dos meus pais e eles me disseram assim, passamos a tarde ouvindo... Como que foi, gente? Quem que foi? Esqueci o nome de um cantor famoso, né? Que eles falam que é do tempo deles e tal. Eu falei, ai pai, que lindo! Onde que vocês pegaram? No YouTube?
E papai falou assim, eu falei, não, mas o YouTube é ruim porque vem muita propaganda. Nada, é só a gente apertar no pular anúncios. Eu, ai, que coisinha mais linda. Gente, ele tá com 82 anos, cara. Ele, sabe, do tempo da vida dele, celular, YouTube, isso tudo é de outro dia. E ele já sabe fazer. E a gente vê gente nova que nem tenta, sabe? Nem tenta, nem ousa, sem ousadia, sem se jogar, sem aprender aquilo que não se sabe, a gente não evolui e não sai do lugar, né? A Tatiana falando aqui que adora novidades, a Cecília falando que querer é o principal. Claro, gente, sem vontade nada acontece. Não é ter que aprender, e sim querer aprender, e sim se permitir aprender. Se permitir aprender. Gente, tenta. Se der errado, vai fazer o quê? Né? Domingo, foi domingo? Acho que foi domingo. Eu fiz uma live com a minha neta, Beatriz. Depois vocês olham lá na bio. E eu achei muito bonitinho, porque ela disse assim: eu faço. Se sair errado, mas eu gosto, eu posto assim mesmo, depois eu aprendo. Olha que delícia. Ela tem 10 anos e é isso. A gente faz, deu errado, faz de novo. Santo Agostinho tem uma frase que diz assim: aprender tem a ver com tentar e errar. Né? E a gente com medo de errar nem tenta, aí estagna e não evolui. Vocês entendem? Não existe aprendizagem sem memória. Né? A Adriana estava até falando antes aí de memória, né? Repito, logo sei. Olha só que interessante. Repito, logo sei. Então, gente, precisamos repetir. Não é fazer uma única vez na vida e achar que já aprendeu. O nosso cérebro arquiva aquilo que fazemos muitas vezes. A repetição é que nos conduz à excelência. Mas não adianta ficar naquela repetição chatinha de fazer sempre igual, não. O bacana que gera o aprendizado é quando a gente repete o aprendizado em contextos diferentes, em situações diferentes. E a gente leva aquele aprendizado para vários tipos de relações na vida. Aí sim a gente sabe que aprendeu e não esquece nunca mais. Então, a memória, a repetição, a insistência, não é? É a repetição que te leva à excelência. Ninguém é excelente na primeira vez que faz. A gente se torna excelente com o fazer, com o repetir, tá? E repetir em contextos diferentes, ok? Vamos às dicas de florais. Eu sempre falo de floral, né, gente? Vocês já viram que eu amo floral. Mas é porque floral ajuda a gente a equilibrar as questões emocionais que impedem o nosso cérebro de funcionar bem. Então eu trouxe hoje 5 florais para falar para vocês, não é? E eu espero que ajude. Vocês podem tomar os 5, ou um deles, ou 2 deles, como vocês acharem mais interessante. Então vamos lá. Primeiro floral que vamos falar hoje é o Chestnut Bud. Escreve Chestnut Bud, Chestnut Bud. Esse floral, gente, ele ajuda a aprender com a experiência. Sabe aquele negócio que você faz, lê, passa um pouquinho, você não lembra de mais nada, não é? Ou você já sabe que não deveria fazer de um jeito e acaba repetindo erros, né? A Tatiane e a Cecília falando que já aprenderam floral, e que floral é vida com qualidade, com certeza. Então você que tem dificuldade de fixar aprendizado, fixação de aprendizado, Chestnut Bud, ok? O Clematis é um floral, gente, para aterrar. Sabe quando a sua mente fica totalmente dispersa e você não consegue ter foco? Né? Você começa uma coisa, passa para outra e a sua cabeça não parece que fica solta, né? Então o Clematis é um floral de aterramento. É um floral que te ajuda a permanecer no presente e muito importante no processo de aprendizado. O Larte é um floral para trazer autoconfiança.
Sabe aquelas pessoas que não confiam na sua própria capacidade? Que falam, isso não é para mim, isso é muito difícil, eu não tenho capacidade para isso. Gente, isso é uma crença. Todo mundo tem capacidade para qualquer coisa. E você só vai saber que você é capaz quando você fizer. Você se dizer incapaz antes de tentar é você abortar um sonho antes dele nascer. Não faça isso. Então, quando você tem esse sentimento, eu não sou capaz de, isso é muito difícil para mim, deixa isso para fulano que é mais inteligente, é hora de tomar Larte. Escreve L-A-R-C-H. Larte é o floral para autoconfiança, para você confiar no seu potencial de luz, na sua capacidade, sem ficar tanto se comparando com os outros e nem se diminuindo diante das pessoas, tá? White Chestnut. White Chestnut é um floral que acalma a mente, que traz serenidade, foco, lucidez, silêncio dentro da cabeça. Porque às vezes a gente não consegue aprender porque você está aprendendo e naquele diálogo interno, nossa, mas eu tenho que fazer isso, nossa, mas depois, não, mas isso é muito difícil, mas por fim você já nem sabe o que você está estudando, não é assim? Então a gente precisa ter serenidade mental, ok? Então White Chestnut, inclusive nós falamos da importância de dormir e o White Chestnut é um floral que ajuda a dormir melhor, porque ele vai trazer serenidade mental. E um outro floral que é muito interessante para a situação de aprendizado é o Impatiens, escreve Impatiens, né? É o floral, gente, que traz um pouquinho de paciência, de tolerância, né? Algumas pessoas não aprendem porque não têm paciência, então eles começam aqui, já querem estar no fim antes de seguir pelo caminho. A gente, para aprender, tem que aprender um passo a passo. Depois a gente faz depressa. Mas no começo não dá. Por exemplo, tem gente que não borda porque não tem paciência, porque já quer ver o trabalho pronto. Não é assim? Não lê livros porque o livro é muito grosso. Olha, tem gente que quando... Gente, você quer ver eu ficar desesperada? É quando alguém pergunta, tal livro é bom? Quantas páginas tem? A pessoa está preocupada na quantidade de páginas do livro, porque ela desespera de ver um livro grosso. Então ela precisa desenvolver paciência, tolerância, não é? A aceitação, um passo de cada vez. Isso também tem a ver com o processo de aprendizagem, ok? Então nós falamos do Chestnut Bud para aprender com a experiência e para fixar o conhecimento. O Clematis para aterrar no presente, dar foco, né? O Larte para autoconfiança, para você se sentir capaz de aprender o que você quiser. O White Chestnut, que é o floral para trazer serenidade, e o Impatiens para trazer paciência e tolerância com o processo. Queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero ter agregado alguma coisa. A Daniela falando que precisa de todos. Pode tomar todos, viu? Você pode fazer um composto com esses florais. Você pode tomar 4 ou 5 gotas 4 vezes ao dia, viu, Daniela? Isso pode te ajudar bastante, ok? Agradeço muito a presença de vocês. Gente, essa live ficará gravada. Se vocês souberem de pessoas que precisam deste conhecimento, compartilhem, por favor. Suas dúvidas vocês podem deixar na própria live, né, que vai ficar lá gravada. Nós teremos um curso de florais de Bach, dia 25 e 26 de setembro. Quem desejar fazer o curso pode me chamar no direct. Nós estamos já com a turma, já está certo que o curso vai acontecer, tá? Eu acho floral uma coisa assim imprescindível. Quem já fez o curso, se quiser reciclar, também é uma possibilidade, é muito bom. E quarta-feira de manhã, às 7h20, eu estarei com a live de orientação pessoal.
Lembrando vocês que já está lá na Hotmart o curso totalmente online de reflexologia podal e de banhos terapêuticos para os pés, né? Para quem fizer o curso de reflexologia, está de bônus este mês o curso de banhos terapêuticos, que é o Escalda-Pés, com um e-book que está uma teteinha. Tá muito lindo esse e-book, vocês podem procurar lá na Hotmart, ok? Gratidão, Tatiana, gratidão, Ana, a todos vocês que estiveram comigo. Uma semana de muita paz, de muita luz, de muito aprendizado, e vamos começar a aprender coisas novas, porque o que a gente já sabe já está aqui, nos conduziu até aqui, o novo vai nos levar muito lá para frente, ok? Beijo, paz e alegria para todo mundo.